Outro dia eu estava conversando com uma cliente e me ocorreu uma questão interessante que eu vou trazer para vocês. Essa cliente, ela tinha muitos problemas intestinais, o intestino solta, o intestino prende, tem dor de barriga, e essa pessoa acabou fazendo tratamento para desbiose intestinal, para equilibrar novamente a microbiota, melhorar a quantidade de bactérias boas que deveriam estar presentes ali no intestino. E a gente faz esse tratamento removendo o que possa estar fazendo mal, incluindo probióticos, por exemplo, probióticos em cápsula, em pó, que são essas bactérias boas, ou alimentos que naturalmente contenham probióticos, como alimentos fermentados, como kefir. Mas depois de um tempo, novamente os sintomas voltaram. Ela fez o tratamento de novo, o intestino regularizou e novamente os sintomas voltaram. E aí a gente começou a conversar sobre outras questões. E aí ela me soltou uma informação que eu não tinha. Na casa dela, eles fazem o almoço e esse almoço depois fica em cima do fogão até a hora do jantar. E aí eles aquecem de novo aquela comida e comem novamente. E isso, na verdade, pode estar causando os problemas gastrointestinais dessa pessoa. Muita gente pensa que aquecendo o alimento numa temperatura suficiente, o problema estaria resolvido. Então, se você tem uma contaminação ali por um micro-organismo que seja ruim, com o aquecimento por si só, aquele micro-organismo já seria eliminado. Só que, dependendo da quantidade de micro-organismos que a gente tem naquele alimento e dependendo também da quantidade de toxinas que foram produzidas, o problema não se resolve. Então, na microbiologia, a gente fala de 3 tipos de questões relacionadas a alimentos: a infecção alimentar, a toxinfecção alimentar e a intoxicação alimentar. São 3 questões diferentes, vamos entender um pouquinho. Então, a intoxicação alimentar acontece quando a pessoa come um alimento com uma grande quantidade de bactérias ou micro-organismos que causam doenças. Então, por exemplo, a pessoa comeu um alimento na rua que estava mal acondicionado, então ela comprou uma quentinha, uma marmita, e essa marmita estava numa temperatura inadequada, então as bactérias ruins que estavam ali presentes em pequena quantidade e não causariam nenhum problema, começaram a se multiplicar. E na hora que a pessoa foi comer aquele alimento estava muito contaminado, ela teve uma infecção alimentar. Poderia ser com o consumo de um camarão na praia, poderia ser com o consumo de um sushi. Então, essa é a infecção alimentar. E os sintomas mais comuns da infecção alimentar são diarreia, frequente, porém não volumosa, dores abdominais, pode acontecer febre ou mesmo desidratação por conta da diarreia. E geralmente os micro-organismos mais envolvidos são a Escherichia coli, a Salmonella e a Shigella. A Escherichia coli cresce numa temperatura ótima de 36 graus, a Salmonella entre 35 e 37 graus. E a Shigella cresce entre 10 e 45 graus, mas a sua temperatura ótima, ou seja, a sua taxa de crescimento máxima é por volta de 37 graus Celsius. A Escherichia coli contamina o alimento por conta de cocção inadequada, manipulação do alimento por uma pessoa que não lavou as mãos, então uma pessoa que está infectada, com o emprego de água contaminada na lavagem dos alimentos, na lavagem das verduras. E os alimentos mais associados com a infecção pela Escherichia coli são a carne bovina, crua ou moída, o leite cru, as verduras que foram contaminadas então por uma água ruim ou pela mão do manipulador, ou mesmo uma contaminação cruzada, eu cortei a carne na tábua e depois cortei a verdura nessa mesma tábua, ou mesmo sucos ou qualquer outro alimento contaminado com matéria fecal. Então a pessoa vai ao banheiro, não lava a mão e vem preparar o alimento. E os sintomas mais comuns são as dores abdominais, diarreia, náusea, vômitos, febre, calafrios, dores de cabeça, dores nos músculos, que geralmente aparecem de 12 a 72 horas após o consumo do alimento. Então, como é que a gente elimina a Escherichia coli do alimento? Aquecendo de forma suficiente, ou seja, acima de 74 graus Celsius, e no período do intervalo entre almoço e jantar, deixando esse alimento na geladeira, em temperatura baixa, cerca de 5 graus ou menos. E claro, lavando bem as mãos na hora de manipular qualquer tipo de alimento. A salmonela é um bacilo gram-negativo que não cresce bem quando o alimento é muito salgado, porém cresce quando o alimento está fora da geladeira,
quando a cocção ou reaquecimento é inapropriado, quando há falta de limpeza do manipulador, quando o manipulador, a pessoa que está fazendo o alimento, não lava as mãos adequadamente. E os alimentos que estão mais associados à contaminação por salmonela são carne bovina, carne suína, aves e produtos à base de ovos crus. Tem gente que gosta de fazer maionese e pode também ter uma infecção por salmonela. E os sintomas mais comuns são dores abdominais, diarreia, calafrios, febre, náuseas, vômitos e mal-estar. No caso, para a prevenção da salmonela, aquecer bem os alimentos acima de 65 graus, deixar na geladeira nos intervalos e prezar por uma boa higiene na hora do preparo. Em relação à a shigella cresce muito bem em várias temperaturas, mas tem o seu crescimento máximo a cerca de 37 graus. Os alimentos mais envolvidos são as saladas, os mariscos e também a água contaminada. Os sintomas mais comuns são dores abdominais, diarreia, fezes com sangue, fezes com muco e febre. Para evitar contaminação com shigella, tome apenas água filtrada e evite deixar o alimento à temperatura ambiente se não for consumi-lo. Bem, aí temos o caso das intoxicações. Então, no caso da intoxicação, mesmo aquecendo, você pode ter esses sintomas. Por quê? Porque os micro-organismos que estavam ali começaram a se multiplicar, começaram a produzir toxinas e essas toxinas não são eliminadas mesmo com o aquecimento. Então, você está consumindo um alimento que foi aquecido, a bactéria pode até ter morrido, o bacilo pode ter morrido, mas a toxina ainda está ali. E os 3 tipos de micro-organismos mais comuns que causam intoxicação alimentar são Bacillus cereus, Clostridium botulinum e Staphylococcus aureus. O Bacillus cereus é um bastonete com uma temperatura ótima de crescimento entre 30 e 40 graus, contudo algumas estirpes crescem até 50 graus muito bem, então refrigeração deficiente, manipulação inadequada, preparo de alimentos muito tempo antes do consumo e reaquecimento inadequado dos restos de comida são as principais causas de intoxicação pelo Bacillus cereus, que causa náuseas, vômitos, cólica, às vezes diarreia e geralmente 2 a 4 horas após o consumo do alimento contaminado. Esse alimento pode ser carne, pode ser arroz, molhos e qualquer outro alimento contaminado. No caso do Clostridium botulinum, que também é um bacilo, ele cresce no alimento por 2 horas até 8 dias. E para eliminarmos os esporos de Clostridium botulinum de um alimento, precisamos aquecer esse alimento por pelo menos 121 graus. O Clostridium botulinum é um micro-organismo anaeróbio, ou seja, ele cresce sem oxigênio. Então, se a indústria, por exemplo, pega um legume e coloca dentro de uma lata e essa lata não é aquecida até 121 graus por pelo menos 3 minutos, o Clostridium botulinum pode ir se multiplicando dentro da lata deste alimento, que está fechadinha, sem oxigênio, e aí ele começa a produzir as suas toxinas. Então, os alimentos mais perigosos são alimentos enlatados, pescados defumados, conservas e alimentos empacotados a vácuo, principalmente peixes e frutos do mar. O mel também é uma preocupação, mesmo o mel caseiro. A toxina pode chegar ao sistema nervoso central e os sintomas da intoxicação pelo Clostridium botulinum podem ser graves, incluindo vertigem, tontura, visão dupla, secura da boca, dificuldade para engolir, dificuldade para falar, dificuldade para respirar, tremores, dilatação das pupilas e também paralisia respiratória, tornando esse tipo de intoxicação frequentemente letal. Um outro micro-organismo que causa intoxicação e é muito frequente é o Staphylococcus aureus, que cresce tanto com oxigênio quanto sem oxigênio. O Staphylococcus está naturalmente presente em membranas e mucosas, então se uma pessoa espirrar na comida, se ficar cantando ou falando enquanto está cozinhando, ela pode contaminar o alimento com Staphylococcus aureus. E o Staphylococcus aureus, ele vai se multiplicando e vai produzindo toxinas, e a intoxicação se dá justamente pelo consumo desse alimento que está cheio de toxinas e que pode causar sintomas como náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia e prostração. Então, além de refrigerar adequadamente os alimentos, de reaquecer o alimento de forma adequada,
cuidado, muito cuidado com a manipulação. Não cantar, não espirrar, não tossir. Se tiver resfriado, deixe outra pessoa fazer o alimento, ou use uma máscara, ou use luvas, para você proteger o alimento e proteger também a sua família. Outro tipo de doença transmitida pelo alimento é a toxinfecção alimentar. Nesse caso, a pessoa consome um alimento cheio de micro-organismos patogênicos e no trato digestivo da pessoa, esses micro-organismos começam a produzir toxinas que são absorvidas e que vão causar doenças e sintomas diversos. Os micro-organismos mais envolvidos nas toxinfecções alimentares são o Vibrio colérico, o Clostridium perfringens e o Bacillus cereus. O Bacillus cereus é um bastonete aeróbio, cresce no alimento por 8 a 16 horas, principalmente se for deixado fora da geladeira. Já tínhamos visto que o Bacillus cereus também podia causar intoxicações alimentares e que causa náusea, vômitos, cólicas e às vezes diarreia. O Clostridium perfringens é um bastonete anaeróbio, ou seja, cresce, se multiplica e produz toxinas em locais sem oxigênio, como é o caso do intestino. De novo, a refrigeração é muito importante se você não conseguir preparar o alimento logo antes do consumo, porque esse tipo de micro-organismo cresce numa variedade de temperatura, entre 12 e 50 graus, e produz enterotoxinas entre 30 e 40 graus Celsius. O Clostridium perfringens está naturalmente presente no nosso intestino, então uma pessoa que vai ao banheiro e não lava as mãos depois e coloca as suas mãos em contato com o alimento vai estar contaminando esse alimento. Animais também possuem Clostridium perfringens em seu intestino, então a carne dos animais também pode estar contaminada dependendo do tipo de manipulação que essa carne sofreu pela indústria. Então os alimentos mais associados a toxinfecção pelo Clostridium perfringens são carne cozida de bovino, carne de aves, carne de suínos, caldos, molhos e também sopas. A toxinfecção causa dores abdominais e diarreia, e as medidas de controle são o resfriamento adequado, a redução do tempo de preparo de consumo, a manipulação adequada, a cocção e estocagem adequados, limpeza, sanitização das facas, das bancadas, das panelas. E em todas essas doenças transmitidas pelos alimentos, a população em maior risco são crianças, idosos e pessoas imunodeprimidas. Por exemplo, pessoas com HIV, pessoas fazendo algum tratamento com corticoide, pessoas fazendo rádio ou quimioterapia. E por fim, temos o Vibrio colérico, que cresce numa temperatura máxima de 45 graus, e começa a se multiplicar, tendo a multiplicação máxima entre 2 e 3 dias após a contaminação do alimento ou da água. Causa diarreia aquosa e profusa, vômitos, desidratação, sede, choque, redução da elasticidade da pele, câimbras e a febre é mais rara. A água contaminada e tudo que tiver sido feito com água contaminada é a principal fonte de contaminação pelo Vibrio colérico. Então pode ser um pescado que estava numa água contaminada ou que foi deixado no gelo feito com uma água contaminada, e verduras que foram irrigadas também com água contaminada pelo Vibrio colérico. Para saber mais, acompanhe meu canal e faça também os meus cursos online disponíveis em andreatorres.com.